Você já ouviu falar em carne vegetal? Pois é, existe o bife de soja, o tofu e outros alimentos que são bastante conhecidos de quem segue dietas veganas ou vegetarianas. Mas tem uma novidade que surgiu em Chapecó e a gente vai mostrar para você agora aqui no RIC Rural. Parece carne bovina, mas nem carne é. Para descobrir do que se trata, fomos para a cozinha, ou melhor, para o laboratório. O bife vegetal foi desenvolvido por 3 alunas do curso de Engenharia Química da UNO-Chapecó. A ideia do projeto surgiu com uma demanda cada vez mais comum. Eu tentei ser vegana, e não encontrei nada no mercado que suprisse a minha necessidade, minha vontade de comer carne, que não fosse carne. Então a gente teve essa ideia de uma carne vegana à base do seitan, que é um glúten de trigo, e que fosse com uma textura mais saborosa do que as carnes que estão no mercado hoje em dia. Teve também um outro motivo, ainda mais significativo. Pensando em sustentabilidade, comparando com uma carne de origem animal, as questões ambientais, elas são favoráveis, Pensando que para produzir 1 quilo de trigo, a gente gasta em torno de 1.000 litros de água, enquanto que para produzir 1 quilo de carne de origem animal, a gente gastaria 15.000 litros de água. Com argumentos bem fortes, as acadêmicas passaram alguns meses pesquisando, tentando, errando, pesquisando mais um pouco, até que chegaram à receita com medidas ideais de linhaça dourada, fumaça em pó, condimentos e o ingrediente principal, farinha de glúten. E foi desta forma que surgiu o fume, que significa sabor na língua japonesa. A pesquisa recebeu todo o apoio da universidade e foi destaque. Então, há 2 anos, o curso de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos ele começou a promover a mini-maratona de inovação e sustentabilidade na área das engenharias, onde os alunos dos 2 cursos, da Engenharia Química e da Engenharia de Alimentos, se unem, formando uma equipe multidisciplinar e desenvolvem, então, projetos, produtos, ou processos na área de uma das 2 profissões ou unindo as 2 profissões, como é o caso do trabalho das meninas. Então, esse ano elas participaram da maratona do curso, ficaram entre as melhores colocadas, e aí então conseguiram a partir daí também participar de outros editais. Então, elas participaram também do Desafio do Conhecimento, que foi promovido pela instituição, ganharam uma premiação de R$3.000 para poder desenvolver o projeto delas, nessa área tão sustentável e promissora, na área que atinge então a área alimentar para veganos e vegetarianos. E também participaram da Maratona de Inovação da instituição. Com o incentivo e o valor em dinheiro, elas já pensam bem mais à frente. A gente vai usar isso para os próximos passos que a gente tem em vista, que é a desidratação do produto, enfim, otimizar o nosso produto. A gente também está pesquisando em como vender o nosso produto em grande escala, que isso reduziria muito o preço. Então, é uma boa opção, assim. E a gente está estudando várias outras coisas. Talvez atingir um outro público, melhorando os molhos, o sabor. Tudo está em constante evolução. Se chegar ao mercado, a promessa é de um produto mais barato que os semelhantes vegetais, ficando próximo ao preço do quilo da carne tradicional. Um bife de coxão mole no mercado, que ele custa cerca, em média, fazendo uma média assim, de R$23, enquanto a nossa carne custaria uns R$30. Então, é um preço que não tem tanta diferença. Comparando com os nossos concorrentes que são internacionais, o preço, em média, assim, seriam mais de R$40. Na comparação nutricional, ficam quase empatadas. A questão proteica ela é bem parecida com a da carne. A gente fez uma tabela nutricional estimada e ela é bem parecida mesmo com a carne. Então, quem come o seitan não está perdendo em nada. E o sabor? Bem gostoso, vale a pena provar. O pessoal que provou gostou? Sim, o pessoal, principalmente os veganos, adoraram. O projeto das meninas é só um exemplo do que a gente desenvolve na universidade. São vários projetos desenvolvidos pelos alunos. E além desses projetos que a gente incentiva de pesquisa, de desenvolvimento, a gente abre as portas para as empresas da região nos procurarem para desenvolver pesquisa. Nós temos toda a estrutura, os laboratórios, o corpo docente, os pesquisadores que podem auxiliar as empresas a desenvolverem os seus produtos, os seus projetos. Não só na área de engenharia de alimentos, como engenharia química e outras engenharias também.
Produtores de mel de Santa Catarina registraram uma safra 50% menor do que na última coleta. Alguns fatores foram determinantes para essa baixa produção. Um deles é a ação do tempo. As abelhas africanas já estão em plena produção. As colmeias vazias mostram que a coleta da última safra foi há poucos dias, mas acabou pegando muitos produtores de surpresa, com uma queda considerável na quantidade de mel produzido. Em algumas propriedades, a baixa chegou a 50%. Nós tínhamos uma expectativa maior de colher uma quantidade superior de mel. Infelizmente, não tivemos essa sorte. Em abundância, em determinada época, ela colocou meio de forma desparelha, com que comprometeu com que a abelha coletasse o mel e armazenasse numa época, num curto tempo. Então ela está ainda armazenando e as caixas não estão completas de mel. Por isso a safra foi pequena. A safra média de mel no oeste catarinense gira em torno de 5 até 8 quilos por caixa. Mas neste apiário onde nós estamos, surpreendeu até 18 quilos por enxame. Existem algumas questões que podem explicar por que alguns apicultores acabam colhendo menos e outros mais. Segundo o apicultor, essa diferença é bastante comum e a explicação pode estar tanto no local onde as caixas estão armazenadas, quanto no clima, que acaba interferindo diretamente nas plantas. Devido que algumas regiões choveu mais, outra menos, então eu tenho regiões que têm uma incidência de florada um pouco maior, são abelhas novas, rainhas novas, caixas que estão preparadas para isso, então eu acabei colhendo uma quantidade boa. Alguma região que eu tenho caixas, inclusive próximos a alguns apicultores que também colheram pouco, essa colheita foi pequena justamente por devido à florada ser pequena. De acordo com o presidente da Associação de Produtores Apícolas de Xaxim e Região, entidade que compreende 6 municípios do oeste catarinense, a queda na safra foi sentida por grande parte dos apicultores, principalmente nas cidades onde o volume de chuvas foi maior do que em outros anos. A gente teve um ano muito atípico, onde que a gente pegou aí uns 60 dias antes da florada, um período de chuvas, de muitas chuvas contínuas, e era um período onde que a gente forma nossas colmeias, onde a gente faz uma boa população dos nossos enxames, e a gente não conseguiu fazer isso devido à chuva, sem contar que a gente teve uma grande perca de enxames nesse período, e isso ocasionou uma baixa produção nessa época de novembro e dezembro, que é a época do forte da florada. A expectativa agora gira em torno da florada do eucalipto, que poderá compensar as perdas já no começo do próximo ano. É possível porque os enxames, se o tempo colaborar agora, a gente povoa novamente esses enxames que a gente talvez teve alguma perca ou que está com uma população de abelha muito baixa, a gente consegue povoar eles e entrar com enxames fortes na florada de eucalipto e manter a produção que a gente espera para essa safra. E assim chegamos ao final de mais um RIC Rural. Lembrando que se você quiser ver as matérias que nós mostramos nesse programa ou em outras edições, acesse o site www.ricmais.com.br. Nesse site você vai encontrar inclusive toda a programação da RIC TV em Santa Catarina. E se tiver sugestões sobre matérias que gostaria de ver aqui, algum assunto interessante, mande um e-mail para o ricrural@ricsc.com.br.